Críticas duras demais sobre si mesmo, falta de acreditar na sua importância, nas suas possibilidades. Tudo isso pode impedir o avanço na vida. É o avançar em projetos, em relacionamentos, em realizações. Você já ouviu falar da autossabotagem? É o tema da nossa conversa de agora com a psicóloga Sabrina Cunha. Ela está com a gente falando do estado de São Paulo. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Bom dia, Tânia. Prazer imenso estar aqui com vocês do Manhã Total. Que alegria. Olha, Sabrina, é uma honra ter você aqui, porque eu sei que você coloca muito amor na abordagem, preocupada com o ser humano. E eu queria que a gente começasse falando das características, né, dessas pessoas que a gente já de longe observa, se critica demais, a pessoa se cobra demais. Como é que funciona isso, a pessoa com esse olhar pesado sobre si? Isso é reflexo de uma vida familiar? Sim, Tânia. A autossabotagem, na verdade, na psicologia, ela é denominada como compulsão à repetição. Foi Freud que cunhou esse termo. Ou seja, quando a pessoa não consegue elaborar, processar, metabolizar bem, com maturidade, o seu passado, os seus traumas, de forma irracional, Tânia, inconsciente, essa pessoa começa a repetir comportamentos danosos e desastrosos contra ela mesma. Ela começa a ser vítima inconsciente do passado. Por quê? Porque isso nasceu lá na infância, no sistema familiar, lá na relação com os pais. Essas pessoas talvez tenham tido aí pais abusivos, controladores, rígidos, extremamente críticos. Então, essa pessoa desenvolve crenças disfuncionais. Ela acredita que ela não merece ser feliz. Ela tem uma consciência sobre ela mesma muito severa e punitiva. Vou te dar um exemplo. Uma mulher que teve aí um relacionamento com a mãe muito difícil, uma mãe controladora, uma mãe brava, rígida. Ela sempre buscou ser amada por essa mãe. Talvez foi o melhor que essa mãe conseguiu dar para ela, porque também a mãe deve ter vindo de alguma família aí também disfuncional. O que acontece, Tânia? Essa mulher, de forma irracional, parece que é um impulso. Ela procura parceiros, homens também, tão abusivos e controladores, patrulhadores como essa mãe. E aí está em cena a autossabotagem, ou seja, essa mulher, ela está atualizando, reencenando, refazendo a relação com a sua própria mãe. Então, isso é autossabotagem. A pessoa, ela é extremamente autocrítica, extremamente punitiva com ela mesma. Então, ela acredita que não merece ser feliz. Isso a gente pode aplicar também para, como eu disse no início da conversa, projetos que a pessoa pensa em desenvolver, de repente ela não se acha merecedora ou capaz. A gente pode entrar por esse universo também, né? Claro, Tânia, porque essas pessoas, elas podem desenvolver, dentro delas também, uma consciência tanto severa, como eu disse, mas também o perfeccionismo. E o perfeccionismo, Tânia, ele nada mais é do que a mania da perfeição. Ou seja, a pessoa ela tem um ideal de ego muito elevado. Ela até sonha, até almeja ter coisas grandes. E a ambição não é um problema. Bom, a questão é que quando ela olha para o projeto, quando ela olha para as coisas boas, ela se vê que ela não é merecedora, que ela não é capaz. Então, o que acontece? Ela tem medo de crescer. Ela vai lá e se boicota. Sabrina, a gente precisa ter autocrítica. Como trabalhar isso, né, no interior de cada um para que isso não seja excessivo? Tânia, a autocrítica ela é imprescindível, porque a autocrítica é o nosso filtro moral, senso, né? De ética, o que eu devo, o que eu não devo. O problema, Tânia, é quando essa autocrítica é exagerada. Toda pessoa que desenvolve essa autocrítica exagerada, ela vem com certeza, porque ela teve pais críticos. Mas o problema é que ela não confia na sua própria capacidade. Ela é a primeira pessoa a se criticar. Ela é a primeira pessoa a se boicotar. Então, toda pessoa que tem uma autocrítica exagerada, ela vai ser uma pessoa muito tímida, vai ter dificuldade nas relações, vai então deixar de fazer aí, de colocar em prática o seu potencial.
Eu queria saber uma outra coisa interessante também, porque tem participações chegando aqui para a gente conversar, ou seja, tem muita gente se preocupando, né? Aqui tem uma mamãe que não quis, Sabrina, se identificar, mas ela está preocupada com a filha de 12 anos, com a questão da escola. Ela se cobra demais nos resultados, nem a família cobra tanto dela. Isso é uma coisa que tem que ser acompanhada, né? Sim, se possível por um terapeuta, né, um psicólogo. Talvez essa criança, né, ela já tenha esse padrão de funcionamento bem perfeccionista e isso talvez seja dela mesma, seja das questões que ela vivenciou ali. Como a mãe disse também, talvez ela não cobrou tanto. É da própria pessoa também, né? Da forma como ela foi enxergando o mundo. O que essa mãe pode ajudar essa filha é mostrar que ninguém é perfeito e que errar faz parte da vida. Levar a vida com leveza. A gente tem que ter, sim, fazer as coisas com excelência, buscar sempre o melhor, mas nós temos que pegar leve com a gente também, não é mesmo? Eu fico pensando também no reflexo disso no mercado de trabalho. Tanto uma pessoa que seja colaboradora de uma empresa, que faça parte de uma equipe, ou uma pessoa que seja colocada numa posição de gestão. Isso pode, inclusive, interferir, né, num departamento, na produtividade de uma empresa, se não for bem trabalhada a questão da cobrança, do respeito e da leveza. Claro, por quê? Porque a gente tem que lidar mesmo com a exigência do mercado de trabalho de uma forma madura, né? Nós vamos ter na vida o patrão, o chefe, o síndico, pessoas que exercem autoridade, então a gente tem que saber lidar com a autoridade. A questão é que está dentro da gente, viu, Tânia? Começa dentro da gente. Esse boicote nem sempre está no ambiente, está dentro da pessoa. Por isso que ela tem que olhar para dentro dela e ver o que está dentro de mim, quais são as minhas questões irracionais, inconscientes, que eu não estou conseguindo lidar. Porque se você não consegue lidar com o seu chefe, que te cobra, é porque você não está conseguindo lidar com você mesmo. É você que está se cobrando. É isso que a pessoa tem que entender. O problema não está no outro. O problema está dentro de mim. Achei interessante você contar tudo isso e dentro de uma das suas falas agora, você colocou a possibilidade de uma pessoa repetir os ciclos, né? Vem de uma família disfuncional, acaba tendo um pensamento disfuncional sobre si mesmo e reproduzir esse ciclo. Eu ouso ir além aqui no meu raciocínio, que isso tem reflexos assim na sociedade como um todo. Nós falamos na família, falamos no indivíduo, falamos no mercado de trabalho. A gente pode até estender para a questão das áreas de segurança. Pessoas que se cobram, que exigem dos outros, às vezes podem se tornar excessivamente, qual seria o termo, viu, Sabrina? Pesadas, né, para o funcionamento dos ciclos aí. Sim, extremamente rígidas, né? Vão ser pessoas rígidas. E, ao mesmo tempo, vão ser pessoas que elas se boicotam tanto que elas deixam de viver a vida, de experimentar um novo, Isso é importante. de fazer, vivem perdendo oportunidades. E sabe o como que sair? acontece, Tânia? E como sair desse ciclo? Tânia, primeiro passo, a dica que eu dou para todo mundo que está nos assistindo: reconheça que você está dentro desse ciclo. Primeira questão é você reconhecer. Não é fácil ver isso. Às vezes, somente dentro do setting terapêutico, com o olhar de um psicólogo, é que você vai conseguir. Por quê? Para sair da autossabotagem, é preciso recordar a memória que está lá atrás. A memória traumática. Porque muitas vezes essa memória foi reprimida, a pessoa está vivendo uma memória reprimida e ela vive de forma irracional aquela memória. Ela atualiza aquela memória reprimida. Então, somente com a ajuda, às vezes, de um terapeuta, é que a pessoa vai conseguir enxergar tudo isso. Olha, Sabrina, eu queria conversar mais. Que delícia de bate-papo. Obrigada por esse sorriso, por essa participação, por esse compartilhar. Volta outras vezes para falar com a gente, combinado? Pode deixar. Muito obrigada. Até a próxima. Então, um beijo para você, Sabrina, e que você de casa reflita muito, né, sobre tudo que a gente conversou.